Folha, a Roseli Bresciani. É a Roseli Bresciani que hoje vai responder as dúvidas, então, dos nossos telespectadores. Então, você já pode ir mandando, viu? A gente já tem algumas aqui que o pessoal já mandou durante a semana, até por isso que esse tema a gente falou. Roseli, muita gente com dúvida se mantém, se continua pagando a pensão alimentícia, se pode cortar, imagina só, se pode diminuir o valor. Então, a gente vai responder tudo isso agora para o pessoal. Roseli, que já aparece aqui com a gente. Bom dia, Roseli, tudo bom? Bom dia, Patrícia. Estou ótima, com saudade de você já. Ah, eu também, minha linda. Agora é só assim, né? A gente só consegue se ver dessa forma. Roseli, a obrigatoriedade do pagamento aí de pensão alimentícia, ela continua, mas o valor ele pode ser reduzido? Então, continua a ser a obrigação, é claro, a criança ou adolescente, seja lá o que for, continua tendo a necessidade, né, de receber o valor. Porém, nós sabemos também que estamos atravessando um momento onde vai haver cortes em salários, pessoas desempregadas e também a legislação vai se adequar, já se adequou inclusive a essa nova situação. Tá, então você que está em casa, de repente está pensando assim, poxa vida, agora então reduziu o meu salário. Se o desconto é feito diretamente em folha, o valor da pensão alimentícia já será reduzido automaticamente. Porque suponhamos, é 30% do seu rendimento. Você teve uma redução do valor de salário, a pensão já vai reduzir. Então, para quem recebe já fica sabendo que isso vai acontecer. Agora, de repente você teve algum problema de saúde, alguma coisa que te impossibilita de continuar pagando o mesmo valor. O que é que você pode fazer? Nesse caso, tem que recorrer à justiça, entrando como uma ação para o juiz autorizar a redução desse valor. Existem casos que a pessoa pensa, não, eu agora estou desempregado, não vou pagar mais, já estou livre dessa obrigação. Não funciona assim. Se você quiser reduzir, você vai ter que procurar um advogado e entrar com uma ação para alterar para menos, né? É possível fazer uma ação revisional, alterar para menos ou para mais. Sempre foi possível. E agora, diante desse momento que nós estamos atravessando, provavelmente nós já temos algumas decisões nesse sentido, que o valor foi reduzido. Não muito, vai ter que analisar caso a caso qual é a condição e qual é a necessidade, né? A possibilidade e necessidade. Pergunta dos telespectadores, você também já pode ir mandando a sua, vamos lá? Bom dia, meu ex-marido já devia 2 meses de pensão. Agora, com essa situação do vírus, ele disse que não consegue pagar o 3º mês. O que posso fazer? Ele está com a pensão atrasada por 2 meses, você falou? Isso, ele disse que agora com essa situação do vírus não vai mais conseguir pagar. O que a mãe pode fazer nesse caso, Roseli? Nesse caso, ela pode entrar com uma ação de cumprimento de sentença, o que é conhecida por execução, né, da obrigação. E, de repente, essa pessoa pode vir a ser presa por falta de pagamento ou ter algum bem penhorado. Ou seja, vamos supor, ele tem um veículo e está devendo pensão, pode pedir a penhora desse bem. Agora, vale dizer que, em relação à prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, a pessoa vai ficar presa em regime domiciliar. Essa foi uma decisão recente, depois do coronavírus aí, não está mais fazendo a prisão da pessoa nas delegacias, e sim prisão domiciliar. Mas não é assim, não. Agora tem o coronavírus, não pago mais pensão alimentícia. A criança continua tendo o direito e a necessidade. Então, vai atrás de buscar essa execução dessa obrigação. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Olá, o pai dos meus filhos nunca pagou pensão. Sempre que peço, ele sempre tem uma desculpa.
Ameacei ele dizendo que ele seria preso se não pagasse, mas ele me disse que por causa do coronavírus isso não vai acontecer. É verdade? Acho que você já respondeu agora, né, Roseli? Então, vai ser preso sim, só que vai ficar em prisão domiciliar. E nós, esses dias que ficamos em isolamento domiciliar, percebemos que não é nada bom, né, você ficar isolado em casa. Então, vai responder sim. E outro caso, que eu já falei mesmo, você deve buscar penhorar algum bem dessa pessoa, porque a obrigação permanece. Chega mais uma pergunta aqui pra gente, chegou agora pelo WhatsApp, a pessoa ela está com o comércio fechado, não conseguiu reabrir e agora, como que ela vai fazer para pagar a pensão? Como que ela pode fazer para negociar isso, Roseli? É direto com a mãe das crianças? É pela via judicial? Como funciona? O que nós sugerimos é que a pessoa busque conversar com a mãe dessa criança, ou quando é a mãe que paga, conversa com o pai, enfim, com quem recebe. Agora é o momento de usar bom senso e analisar a situação. Realmente a empresa não conseguiu abrir, como que vai manter o mesmo valor? Isso não quer dizer que ele vai zerar o pagamento, não vai pagar mais nada, ele vai ter que continuar pagando os seus funcionários, isso aí nós estamos verificando, e muito mais ainda ajuda aos filhos. Mas existem muitos casos, Patrícia, que o casal não consegue conversar. Depois que se separam, passam a ser inimigos e não conversam, não conseguem entrar no consenso. Então, nesse caso, sim, ele tem que buscar a justiça, entrando com uma ação revisional de alimentos para a redução do valor. Mas é redução, não é assim, não vou pagar mais nada, não. Porque os seus filhos continuam com as mesmas necessidades. E você também, né, vai continuar se alimentando de alguma forma ou de outra. Então, muito mais ainda a obrigação em relação a uma criança que não pode prover do seu sustento, né? É a obrigação dos pais. Isso mesmo. A gente tem mais uma pergunta aqui dos telespectadores. Sou trabalhador informal e acredito que vou receber o auxílio emergencial do governo. Desse valor que será minha única renda, terei que pagar pensão? Você poderia repetir para mim a pergunta? Acabou que não saiu muito bem aqui. Não, sem problema, Roseli. A pessoa é trabalhadora informal e acredita que vai receber aquele auxílio de R$600. Desse auxílio ali dos R$600, que vai ser a única renda da pessoa, tem que pagar pensão, deduzir desses R$600 a pensão para o filho? Então, de onde ele vai tirar esse dinheiro, a gente não tem como prever. Mas se ele vai receber esse auxílio de R$600, com certeza ele tem que dar uma parte para ajudar a mãe, ou a mãe ajudar esse filho. O que você tem que ter em mente é que a obrigação permanece. Não é assim, não tenho renda, não vou pagar mais nada. Você vai ter que, de um jeito ou de outro, tentar ajudar a pessoa que está convivendo com a criança, que está tendo despesa com ela. Vai receber 600? Então pega esse valor, tira um valor, destina à manutenção dos seus filhos. Eles vão necessitar com certeza. Com certeza, Roseli. Chega mais uma pergunta aqui pra gente. É o seguinte, a pessoa ela tinha uma audiência no último dia 23, só que essa audiência não aconteceu. E agora, como é que fica a situação, Roseli? Agora nós temos que aguardar, essas audiências serão todas remarcadas, né? E não tem o que fazer. A gente percebe realmente uma ansiedade de quem já estava com a audiência marcada, mas com toda essa situação, o fórum está atendendo ações emergenciais e as audiências foram canceladas, até porque ali existe uma aglomeração de pessoas dentro da sala de audiências. Então, seguindo as regras
do governo e tudo, ela teve que ser cancelada. Aguarda, essa audiência será remarcada e a sua situação vai ser resolvida. Agora, suponhamos assim, se você não conseguiu em relação à pensão alimentícia, que é o tema tratado hoje, o juiz não concedeu sua liminar, o que você pode fazer diante dessa situação que vai ser remarcada, sabe lá quando, né? Porque tem muitas audiências a serem remarcadas. Você pode conversar com o seu advogado para que ele entre com o pedido, reiterando essa questão da necessidade da concessão liminar dessa pensão alimentícia. Então, procure a orientação do profissional que está te atendendo para que você, de repente, não fique aí sem recebimento nenhum da pensão alimentícia. Com certeza. A gente vai finalizando aqui a nossa última pergunta. Pode pôr na tela, então, dos nossos telespectadores. Fiquei como caso suspeito de coronavírus. Já estou bem e já se passaram mais de 15 dias. Mas minha ex não deixa eu ver meu filho. Ela pode fazer isso, Roseli? Eu perdi a idade de você já. Ah, eu também, minha linda. Agora é só assim, né? A gente só consegue se ver dessa forma. Roseli, a obrigatoriedade do pagamento aí de pensão alimentícia, ela continua, mas o valor ele pode ser reduzido? Então, continua a ser a obrigação, é claro, a criança ou adolescente, seja lá o que for, continua tendo a necessidade, né, de receber o valor. Porém, nós sabemos também que estamos atravessando um momento onde vai haver cortes em salários, pessoas desempregadas e também a legislação vai se adequar, já se adequou inclusive a essa nova situação. Tá, então você que está em casa, de repente está pensando assim, poxa vida, agora então reduziu o meu salário. Se o desconto é feito diretamente em folha, o valor da pensão alimentícia já será reduzido automaticamente. Porque suponhamos, é 30% do seu rendimento. Você teve uma redução do valor de salário, a pensão já vai reduzir. Então, para quem recebe já fica sabendo que isso vai acontecer. Agora, de repente você teve algum problema de saúde, alguma coisa que te impossibilita de continuar pagando o mesmo valor. O que é que você pode fazer? Nesse caso, tem que recorrer à justiça, entrando como uma ação para o juiz autorizar a redução desse valor. Existem casos que a pessoa pensa, não, eu agora estou desempregado, não vou pagar mais, já estou livre dessa obrigação. Não funciona assim. Se você quiser reduzir, você vai ter que procurar um advogado e entrar com uma ação para alterar para menos, né? É possível fazer uma ação revisional, alterar para menos ou para mais. Sempre foi possível. E agora, diante desse momento que nós estamos atravessando, provavelmente nós já temos algumas decisões nesse sentido, que o valor foi reduzido. Não muito, vai ter que analisar caso a caso qual é a condição e qual é a necessidade, né? A possibilidade e necessidade. Pergunta dos telespectadores, você também já pode ir mandando a sua, vamos lá? Bom dia, meu ex-marido já devia 2 meses de pensão. Agora, com essa situação do vírus, ele disse que não consegue pagar o 3º mês. O que posso fazer? Ele está com a pensão atrasada por 2 meses, você falou? Isso, ele disse que agora com essa situação do vírus não vai mais conseguir pagar. O que a mãe pode fazer nesse caso, Roseli? Nesse caso, ela pode entrar com uma ação de cumprimento de sentença, o que é conhecida por execução, né, da obrigação. E, de repente, essa pessoa pode vir a ser presa por falta de pagamento ou ter algum bem penhorado. Ou seja, vamos supor, ele tem um veículo e está devendo pensão, pode pedir a penhora desse bem. Agora, vale dizer que, em relação à prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, a pessoa vai ficar presa em regime domiciliar. Essa foi uma decisão recente, depois do coronavírus aí, não está mais fazendo a prisão da pessoa nas delegacias, e sim prisão domiciliar. Mas
Mas não é assim, não. Agora tem o coronavírus, não pago mais pensão alimentícia. A criança continua tendo o direito e a necessidade. Então, vai atrás de buscar essa execução dessa obrigação. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Olá, o pai dos meus filhos nunca pagou pensão. Sempre que peço, ele sempre tem uma desculpa. Ameacei ele dizendo que ele seria preso se não pagasse, mas ele me disse que por causa do coronavírus isso não vai acontecer. É verdade? Acho que você já respondeu agora, né, Roseli? Então, vai ser preso sim, só que vai ficar em prisão domiciliar. E nós, esses dias que ficamos em isolamento domiciliar, percebemos que não é nada bom, né, você ficar isolado em casa. Então, vai responder sim. E outro caso, que eu já falei mesmo, você deve buscar penhorar algum bem dessa pessoa, porque a obrigação permanece. Chega mais uma pergunta aqui pra gente, chegou agora pelo WhatsApp, a pessoa ela está com o comércio fechado, não conseguiu reabrir e agora, como que ela vai fazer para pagar a pensão? Como que ela pode fazer para negociar isso, Roseli? É direto com a mãe das crianças? É pela via judicial? Como funciona? O que nós sugerimos é que a pessoa busque conversar com a mãe dessa criança, ou quando é a mãe que paga, conversa com o pai, enfim, com quem recebe. Agora é o momento de usar bom senso e analisar a situação. Realmente a empresa não conseguiu abrir, como que vai manter o mesmo valor? Isso não quer dizer que ele vai zerar o pagamento, não vai pagar mais nada, ele vai ter que continuar pagando os seus funcionários, isso aí nós estamos verificando, e muito mais ainda ajuda aos filhos. Mas existem muitos casos, Patrícia, que o casal não consegue conversar. Depois que se separam, passam a ser inimigos e não conversam, não conseguem entrar no consenso. Então, nesse caso, sim, ele tem que buscar a justiça, entrando com uma ação revisional de alimentos para a redução do valor. Mas é redução, não é assim, não vou pagar mais nada, não. Porque os seus filhos continuam com as mesmas necessidades. E você também, né, vai continuar se alimentando de alguma forma ou de outra. Então, muito mais ainda a obrigação em relação a uma criança que não pode prover do seu sustento, né? É a obrigação dos pais. Isso mesmo. A gente tem mais uma pergunta aqui dos telespectadores. Sou trabalhador informal e acredito que vou receber o auxílio emergencial do governo. Desse valor que será minha única renda, terei que pagar pensão? Você poderia repetir para mim a pergunta? Acabou que não saiu muito bem aqui. Não, sem problema, Roseli. A pessoa é trabalhadora informal e acredita que vai receber aquele auxílio de R$600. Desse auxílio ali dos R$600, que vai ser a única renda da pessoa, tem que pagar pensão, deduzir desses R$600 a pensão para o filho? Então, de onde ele vai tirar esse dinheiro, a gente não tem como prever. Mas se ele vai receber esse auxílio de R$600, com certeza ele tem que dar uma parte para ajudar a mãe, ou a mãe ajudar esse filho. O que você tem que ter em mente é que a obrigação permanece. Não é assim, não tenho renda, não vou pagar mais nada. Você vai ter que, de um jeito ou de outro, tentar ajudar a pessoa que está convivendo com a criança, que está tendo despesa com ela. Vai receber 600? Então pega esse valor, tira um valor, destina à manutenção dos seus filhos. Eles vão necessitar com certeza. Com certeza, Roseli. Chega mais uma pergunta aqui pra gente. É o seguinte, a pessoa ela tinha uma audiência no último dia 23, só que essa audiência não aconteceu. E agora? Como é que fica a situação, Roseli? Agora nós temos que aguardar, essas audiências serão todas remarcadas, né? E não tem o que fazer. A gente percebe realmente uma ansiedade de quem já estava com a audiência marcada, mas
com toda essa situação, o fórum está atendendo ações emergenciais e as audiências foram canceladas, até porque ali existe uma aglomeração de pessoas dentro da sala de audiências. Então, seguindo as regras do governo e tudo, ela teve que ser cancelada. Aguarda, essa audiência será remarcada e a sua situação vai ser resolvida. Agora, suponhamos assim, se você não conseguiu em relação à pensão alimentícia, que é o tema tratado hoje, o juiz não concedeu sua liminar, o que você pode fazer diante dessa situação que vai ser remarcada, sabe lá quando, né? Porque tem muitas audiências a serem remarcadas. Você pode conversar com o seu advogado para que ele entre com o pedido, reiterando essa questão da necessidade da concessão liminar dessa pensão alimentícia. Então, procure a orientação do profissional que está te atendendo para que você, de repente, não fique aí sem recebimento nenhum da pensão alimentícia. Com certeza. A gente vai finalizando aqui a nossa última pergunta. Pode pôr na tela, então, dos nossos telespectadores. Fiquei como caso suspeito de coronavírus. Já estou bem e já se passaram mais de 15 dias. Mas minha ex não deixa eu ver meu filho. Ela pode fazer isso, Roseli? Eu perdi aqui a última frase, Patrícia. Ele pegou coronavírus, já, caso suspeito, aliás, já está há mais de 15 dias aí, não tem sintomas, quer ver o filho, mas pelo jeito a ex não deixa. Ele quer saber se ela pode fazer isso. Ah, tá. Agora entendi. Isso é importante, isso aí dava só uma entrevista toda sobre isso. E os meus clientes estão buscando muito essa informação. Veja bem, se nós estamos num momento de isolamento social, há de haver também bom senso. O que você pode fazer para ter contato com essa criança, com esse seu filho ou filha? É através de videochamadas, esperar, aguardar um pouco, porque mesmo tendo passado 15 dias, eu não sou médica, mas fiquei sabendo que a orientação é que você espere um pouquinho mais para ter contato com as pessoas. Então, utilize a videochamada, fale com o teu filho todos os dias, mas evite agora no momento de estar tirando do isolamento. Nós vimos agora mesmo aqui na reportagem se falando que não é para levar as crianças no centro, em mercado, nada. Não é para retirar de casa. Então, converse com a mãe ou a mãe converse com o pai e deixe essa criança onde ela está mais segura, ou seja, em isolamento dentro de casa. Muito obrigada a Roseli Bresciani, que hoje participou com a gente respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Tivemos mais dúvidas?